Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para do outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Quero lembrar os irmãos então que semana passada eu já preguei nesse texto e falei com vocês que seria impossível terminar esse texto em uma mensagem e que provavelmente nós precisaríamos no mínimo de 2 domingos para explanar o que esse texto quer tratar aos nossos corações. E lembrei aqui, não sei se ainda está aí da semana passada, eu pedi para o Fernando colocar semana retrasada, né? A ideia que esse texto tem, que é: Deus em Cristo nos edificou como sua igreja e deseja que sigamos em unidade, trabalhando nessa edificação. Vou ler de novo. Deus em Cristo nos edificou como sua igreja e agora Ele deseja que sigamos em unidade, trabalhando nessa edificação. Isso, irmão, muito obrigado. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, eu já falei para vocês, primeira parte, Deus faz tudo em nós. Capítulo 1, 2 e 3, nós ficamos olhando e dizendo: louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor faz tudo em nós. Agora, a partir do capítulo 4, 5 e 6, Deus age em nós para que através de nós possamos fazer coisas para glorificar o nome dele. Então, capítulo 1 ao 3 você é passivo. Do capítulo 4 ao 6 você é ativo. E Paulo começa dando uma ordem para nós: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então aqui, irmão, nesse primeiro versículo do capítulo 4, está todo o restante da carta aos Efésios. Paulo vai escrever 4, 5 e 6, para lembrar a mim e a você como é que eu vivo de uma maneira digna, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Semana passada, então, relembrando, nós vimos o seguinte: para a igreja continuar sendo edificada, o que eu devo fazer? Se Paulo está dizendo para nós, agora Deus vai trabalhar em você e por meio de você, e nós somos a igreja do agora, a nossa pergunta, o texto é: para que a igreja continue a ser edificada, o que eu preciso fazer? Chegou a minha hora, chegou o meu momento, Deus quer agir em mim. E olhando para o texto nós podemos ver algumas coisas. Semana passada nós vimos a primeira
Para a igreja ser edificada, eu e você devemos viver de modo digno do Evangelho, preservando a unidade. Irmãos, isso é muito importante. Deus deixou uma igreja para ser uma. Não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco. É uma. E por isso eu e você precisamos orar, caminhar com Deus e andar com os irmãos da fé. Deus não nos fez para dividirmos a sua igreja. Deus nos fez para sermos a sua igreja, e esta igreja precisa estar unida. Então Paulo ensina para nós vimos na semana passada, como é que eu preservo a unidade? Você vai preservar a unidade no relacionamento. O apóstolo Paulo começa o capítulo 4 escrevendo sobre relacionamento de irmãos. Como é que eu sou alguém usado por Deus para preservar a unidade da igreja? Então eu preciso, primeiro, ser humilde. Segundo, ser longânimo. Terceiro, suportar os irmãos em amor. Foi isso que a gente viu aqui a semana passada. Não haverá igreja unida se os irmãos que convivem em Cristo na igreja não forem humildes, longânimos e suportar os outros em amor. É impossível viver em unidade sem isso. É impossível você viver sem isso na sua casa, não importa quanto você seja. Se você é só seu esposo e esposa, se é só mãe e pai, duas pessoas já vivendo debaixo do mesmo teto, é preciso ter humildade, é preciso ter longanimidade e é preciso suportar o outro em amor. Porque nós somos pessoas carnais, pecadoras, e quanto menos a gente espera, a gente machuca o outro, ou o outro nos machuca. Se a gente não for humilde para pedir perdão, se a gente não for longânimo para continuar perdoando, e se a gente não for amoroso para suportar a deficiência do outro, a gente não consegue manter a igreja de Jesus unida. E hoje, que Paulo vai continuar ministrando aqui nesse texto que Deus quer falar no nosso coração. Hoje, nós devemos então, respondendo a pergunta, para a igreja continuar sendo edificada, eu devo fazer. Devemos viver de modo digno, preservando a fé. Vamos reler o capítulo, versículo 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus quer que eu viva do modo digno do Evangelho, preservando a fé. A pergunta é, como eu vou preservar a fé? Primeira coisa, irmãos, para você preservar a fé, você precisa ser uma pessoa que crê na Trindade. Se você não crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você não vai preservar a fé cristã. Se você não crê que o Pai é Deus, se você não crê que Jesus é Deus, se você não crê que o Espírito é Deus, você está fora da comunhão cristã. Você não tem parte com Deus, você não tem parte com o Evangelho, e você não vai preservar o Evangelho. A história da igreja ela é ampla em mostrar como várias e várias vezes a igreja se dividiu por causa do problema da Trindade. Já no século I tem pessoas não querendo identificar Jesus Cristo como Senhor. O Evangelho de João é escrito para reprovar essas pessoas. Quando você lê o Evangelho de João, João começa escrevendo: o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E ele termina o capítulo dizendo: e as nossas mãos o viram, e nós o apalpamos, esteve conosco, tabernaculou conosco, viveu conosco o verbo da vida. Se nós não cremos na Trindade, nós não estamos preservando a fé evangélica. E Paulo é claro ao citar a Trindade no versículo 4, 5 e 6. Ele começa citando o Espírito. Há um só corpo e um Espírito. Versículo 5, há um só Senhor. E no versículo 6, há um só Deus e Pai.
Quando nós olhamos para as Escrituras, há vários e vários textos que mostram sobre a Trindade. Eu não posso, infelizmente, me aprofundar aqui por causa do horário. Mas Deus é Pai. Ou melhor, o Pai é Deus. Você não viu isso ainda nas Escrituras? Abre lá 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9. O que as Escrituras revelam sobre o Pai ser Deus? Aliás, aqui é o ponto menos controverso da Trindade, né? Em que Deus, Javé, é o Pai. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 8, João está escrevendo a carta e ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O Pai se manifesta enviando o Filho. A deidade do Pai é clara, é notória. É o Javé do Velho Testamento. É o Deus ali revelado a Moisés. É o Deus revelado a Abraão. É o Deus revelado a Davi. É o Deus revelado aos profetas. Javé, o Pai é Deus. Isso é claro. Agora, a Bíblia também vai dizer que Jesus é Deus. A promessa está já no Antigo Testamento, quando lá em Isaías ele fala: olha, a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será João. É isso? Está escrito lá? Qual é o nome de Jesus revelado lá em Isaías? Tem um rapaz aqui com o mesmo nome dele: Emanuel. Por que Deus mostrou lá Emanuel e no Novo Testamento de Jesus? Se você for procurar a palavra lá em hebraico, que significa Emanuel, você vai entender o que Deus estava fazendo. Deus estava revelando quem iria habitar entre os homens. Emanuel quer dizer: Deus está conosco. Deus está encarnado. Deus tomou a forma do homem. Deus viveu entre nós. E se você não entender isso, leia Filipenses, que diz: Cristo, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, gnosis. A ideia no grego é: ele tirou de si mesmo, ele esvaziou a si, ele não usou o que era, para se tornar em figura humana. Mas um texto que eu gosto muito de mostrar para os testemunhos de Jeová é Romanos 9, versículo 4 e 5. Eu não sei se vocês sabem, mas os testemunhos de Jeová adulteraram a Bíblia deles não é igual às demais. Então você pode pegar uma Bíblia evangélica, uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, e todas elas estão dentro do conceito dos textos preservados. E os testemunhos de Jeová alteraram a Bíblia, mas o Romanos 9 passou. Eles não se perceberam disso. Então, se você for conversar com um testemunho de Jeová, pede para ele abrir a Bíblia dele em Romanos 9 e manda ele ler o versículo 4 e 5, que diz o seguinte: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deus está falando dos israelitas, judeus, tudo isso pertence a eles. Aí o versículo 5 diz: deles são patriarcas, certo? Os patriarcas são deles, e também deles descende o Cristo Jesus, vírgula, segundo a carne, vírgula, o qual é sobre todos Deus, bendito para todo sempre. Jesus é Deus. Para você preservar a fé, você precisa preservar a Trindade. O Pai é Deus e Jesus é Deus. Agora, e o Espírito, pastor? O Espírito também há vários textos. Uma das coisas mais importantes na hora de a gente falar sobre a Trindade é lembrar do batismo de Jesus Cristo, ou da sua transfiguração.
quando Deus o transforma com a glória que ele tinha antes. E lá você tem o Pai falando, o Filho presente e o Espírito descendo sobre ele. A expressão da Trindade está manifesta no batismo de Cristo. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu vou ler 1 e 2. No princípio criou Deus, Javé, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E por que o texto vai mudar agora? Se existe só um Deus, por que ele não diz só e Deus, o Javé, pairava sobre as águas? Porque no versículo 2 ele diz e Ruá pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a fé cristã precisa ser preservada, e o cristianismo verdadeiro não diminui nenhuma das três pessoas. Nós cremos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E eles não são incompetentes em ser Deus sozinhos, irmãos. Eu já critiquei uma música que a gente canta aqui e pedi para a gente mudar. Eles não se formam Deus, isso é uma heresia. Eles são Deus 100% na personalidade deles. Deus Pai é Deus 100%, Jesus é Deus 100%, e o Espírito Santo é Deus 100%. Não é 33,333, quando se junta, forma Deus, não. Os são na sua essência Deus, e em pessoas e ações distintas. O Pai arquitetou tudo. O Filho foi o meio pelo qual tudo foi feito. E o Espírito paira sobre o mundo até hoje, convencendo os homens da justiça, do juízo e do pecado. Você crê na Trindade? Se você crê na Trindade, então você é alguém que vai preservar a fé de nosso Senhor Jesus. A fé da igreja. Se você não crê na Trindade, você não faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos, então nós temos então como propósito na vida, como objetivo, a viver de modo digno, preservando a fé. Filipenses capítulo 4, Paulo vai usar um outro termo, dizendo que nós precisamos lutar pela fé. Abre aí um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo usa a expressão, dizendo o seguinte: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçam comigo pelo Evangelho, lutam pelo Evangelho. Em um outro momento, Paulo vai dizer novamente que é uma ação nossa de cristãos, lutar, guerrear, andar conforme a vontade dele, lutando pelo Evangelho. Se você quer viver de modo digno, você precisa ser alguém que luta pelo Evangelho. Ninguém pode zombar do Evangelho perto de você. Ninguém pode desfazer do Evangelho perto de você. Ninguém pode diminuir o Evangelho perto de você e você ficar quieto. Você precisa lutar pelo Evangelho. Irmãos, lutar pelo Evangelho não é vestir camisa de Jesus e ir na marcha para Jesus, não, viu? Isso aí não é lutar pelo Evangelho. Lutar pelo Evangelho é viver de modo digno, anunciando a obra do nosso Deus. Então, queridos, Deus é um. Embora seja três, Deus é um. A igreja é uma, embora exista em vários lugares de várias formas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo pega o exemplo da igreja, pega a Trindade, e agora ele vai dizer que o mistério da unidade da Trindade é também o mistério da unidade da igreja. Como é que pode ter unidade, irmãos, no meio de um monte de gente que pensa diferente? Como é que pode ter unidade no meio de um monte de gente que tem cultura diferente? É o Espírito de Deus quem opera essa unidade em nós. Agora, o que quer que nós
O que Deus quer que nós façamos é que essa unidade seja algo que realmente eu luto para ela ser mantida. Eu vou esmeirar a minha vida para que a fé seja preservada. Portanto, irmão, essa igreja que existe em Cristo, a igreja unida em Jesus, a igreja que não se divide por qualquer coisa, uma igreja que não briga, que não tem desavença, uma igreja que não se ofende, uma igreja que não macula um ao outro, essa igreja que Cristo está preparando para a sua volta, ela tem outros pilares que Paulo fala aqui nesse texto. Quais são os pilares? Olha lá o versículo 3 que nós lemos, 4, desculpa. Há somente um corpo. Há somente um corpo. Quem é o corpo? A igreja. Se você olhar lá 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 20, Paulo escreve aos Coríntios e faz uma metáfora. Qual é a metáfora que Paulo usa lá? Olha, há um corpo, mas existem vários membros. E cada membro faz uma coisa. E se o pé disser, porque eu não sou orelha, e se a orelha disser, porque eu não sou olho, o olho disser, porque eu não sou boca, eu não sou do corpo, está enganado. Porque um corpo existe, porque existem vários membros, e cada um tem a sua função dentro do corpo. Então, irmão, se Cristo salvou sua vida, se Cristo tirou você do lamaçal do pecado, se Cristo trouxe você para servir a Ele no reino, se Cristo colocou você nesta igreja ou em uma outra comunidade de fé, é porque você agora faz parte do corpo e você tem uma função nesse corpo. Deus quer que você trabalhe para que a igreja dele continue unida e a fé guardada. Então você tem função. Eu tenho percebido ultimamente que tem crente que acha que está passando pela vida assoviando, esperando a boa hora chegar. Não foi para isso que Cristo nos salvou. Cristo nos redimiu para nos colocar no corpo. O corpo é dele e o glorifica. E então eu tenho algo a fazer nesse corpo. Não estou aqui à toa. A igreja crê que faz parte de um corpo. A igreja preserva uma fé também que tem uma esperança. Você tem esperança? Olha o versículo 4 ainda, um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Gente, eu tenho visto hoje que o evangelho está se tornando um evangelho materialista. Quando você fala para alguém que ele vai para o céu, ele diz, mas não é agora não, Demorou uns 100 anos ainda, eu quero ir para o céu, mas não quer morrer. Eu quero ir para o céu, mas eu quero construir muitas coisas aqui nessa vida. Eu já falei, acho que aqui também, que quando Jesus voltar, tem crente que vai ser arrebatado pelo calcanhar. De tanto que é apegado a esse mundo. Jesus está chamando, ele diz, não, espera aí. Sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Sempre quer realizar algo para si, para os seus bens, para o seu coração, para o seu egoísmo. Irmãos, nós temos uma esperança. João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A pergunta de Tomé, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? E vós, Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai, senão pelo caminho de Jesus. Nós temos uma esperança,
O Cristo que veio, viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, é o mesmo Cristo que disse: um dia eu volto para buscar a igreja. A pergunta é: você está esperando a volta de Jesus? Ou você está torcendo para Ele não voltar, para você ter tempo de fazer tudo que você quer fazer da sua vida? Eu tinha um amigo meu que eu brincava com ele no seminário. E ele foi para o seminário novão, eu também. Eu tinha 19 anos, eu acho que ele também tinha, daí para menos. E eu falava para ele, acho que ele nunca tinha namorado na vida. Rapazinho criado na igreja, sabe? Nunca tinha namorado na vida. E eu chamava ele de TT. O apelido dele era TT. Eu falava para ele assim: TT, você vai casar, irmão. Ele: oh, aleluia, mano. Eu recebo. Ele falava, brincando: eu recebo, irmão. Aí eu falava para ele assim: só que vai ser o seguinte, TT, na hora que você estiver no altar dizendo sim, eu aceito, Jesus volta. Não! Aí não, irmão. Aí não. Não, é assim, na hora que você falar eu aceito, Jesus volta. Nós às vezes não queremos mais que Jesus volte. É muito bom, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero andar. E a gente corre igual louco atrás das coisas, esquece do que Salomão disse, que é correr atrás do vento. A nossa vida é como neblina. De dia estamos, já não estamos mais. Nós precisamos, irmãos, avaliar o desejo que temos da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, crente que luta pela fé evangélica, luta para preservar a esperança. Nossa esperança está no céu, não é neste mundo. Este mundo aqui, Jesus vai rolar ele com fogo. Outra coisa que o texto fala: nós também temos uma só fé. E aqui hoje em dia a gente fala: ah, pastor, mas que é isso? Só uma fé? É, irmãos, igreja evangélica saudável tem uma fé só. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 nos dá a norma para termos uma fé. Toda a escritura é inspirada por... Aonde está a nossa fé? Nossa fé está nas escrituras. Não é o que o irmão falou, o que o irmão sonhou, o que o irmão profetizou, o que o irmão achou, o que o irmão entendeu. Não é, é o que as escrituras diz. E é por isso que a fé ela pode ser validada. Você pode sair daqui hoje, encontrar uma outra igreja saudável, sentar lá e você vai ouvir a mesma doutrina, a mesma palavra. E eu não estou dizendo isso de igreja denominacional. Várias denominações. Tem igreja boa pra caramba, cristã evangélica. Tem igreja cristã evangélica ruim pra caramba. Tem igreja boa batista, tem igreja ruim batista. Tem igreja boa Assembleia de Deus, tem igreja ruim na Assembleia de Deus. Mas a igreja que está sendo pastoreada por alguém que prega a palavra, essa igreja é saudável. E se você tiver uma dessa igreja, você está ouvindo a direção e a palavra de Deus para a sua vida. Então lute por isso. Preserve a fé. O crente hoje brinca com fé. Tem crente que não vai na igreja, aí fica em casa, assiste de manhã o padre Marcelo Rossi, à tarde o R.R. Soares, à noite do chapelão, que perdeu o chapéu, o Bolsonaro jogou fora o chapéu dele, né? E aí vai assistir tudo que é loucura por aí. E tem crente que não sai na rua e se o pastor não fizer uma oração de proteção para ele antes. Você já viu isso? Eu era da igreja que o irmão um dia chegou lá e falou: vou evangelizar. O pastor está aí. Eu falei: não está, irmão. O pastor saiu. Eu era seminarista, estava lá. Aí ele ficou chateado, né? Que o pastor não estava lá. Aí ele olhou para mim e falou: oração de seminarista é boa? Não deve ser a mesma coisa. Mas ele disse: irmão, eu vou evangelizar. E eu vim aqui pedir uma cobertura espiritual. Coisa que eu falo: onde eu vou comprar esse trem? Será que tem uma loja aberta para comprar esse negócio? Irmão, você vai evangelizar? Vai da tua casa, não passa na minha casa não, irmão. Ora você, irmão. Evangeliza. Se o capeta vir, expulsa.
Uma irmã uma vez ligou para mim: pastor, estou aqui na frente de casa. Falei: mas o que foi? Tem uma macumba na frente da minha casa, pastor. O que eu faço? Irmã, pega a vassoura pazinha e joga isso fora. Mas, irmã, em nome de Jesus, irmã, maior que Ele que está em nós. Não sei, acho que a irmã achou que ela pega um sal grosso, né? Uma ruda. Qual é a fé que você tem? Sua fé é baseada nas Escrituras? Ou você, qualquer vento que ouve, que o texto vai falar isso. O objetivo é não sermos levados daqui para colar por todo vento de... Tinha uma época aqui no Brasil que era o seguinte: vai vir um pastor que faz dente de ouro. Pegar dente de ouro para o pastor do ouro, do dente de ouro. Agora é o pastor que faz emagrecer. Aquilo era de ouro. Nunca viu a oração que vai emagrecer? Rapaz, eu não passei lá, você viu, né? E tem um monte de coisa por aí. O povo ficou barata tonta. Já viu o som da lagartixa? Tem pastor que ora e faz cair, mas o outro mais poderoso ora e cola você na parede. E os crentes andam. Tinha uma época o povo vai morar no monte. Por quê? Porque no monte tem brilhinho. Você vai orar lá e começa a brilhar as coisas. Irmão, ora que nem Jesus falou na tua casa, irmão. Fecha a porta. Que monte? Sabe por que Jesus ia orar no monte, irmão? Porque o povo não deixava ele em paz lá embaixo. Se o povo deixasse ele em paz lá embaixo, ele não ia no monte. Você quer ir no monte? Vamos fazer uma escalada, caminhada, né, Léo? A gente organiza. Vamos fazer uma caminhada, escalar. Esses tempos atrás eu fui lá no Pico dos Marinhos, lá. É grande, legal. Sofre para subir o dia inteiro, subir e descer. Mas é para divertir, fazer exercício, irmão. Para orar, ora em casa. Vem na vigília aqui na igreja. A gente tem vigília, vem aqui orar, tá bom? Não precisa ir no monte. Eu participava de uma igreja que era na cidade de Salvador. Era no monte. Aí o pastor inventava de orar no monte. Sabe o que a gente fazia? Descia. Eu falei: como é louca, gente. A igreja é no ponto mais alto do lugar. Vamos orar no monte e desce. Ué, ora na igreja. Abre a igreja, põe na igreja do monte. Todo mundo vai de orar aqui. Que tipo de fé que a gente está tendo? A sua fé é baseada nas Escrituras? Você luta por essa fé clara, nítida, cristalina, que você na sua casa lá pode dizer: eu vou aquecer a minha fé. Eu não preciso ligar para nenhum guru. Eu não preciso ligar para o meu pastor. Eu abro as Escrituras, oro, e o meu Deus, o Espírito Santo, abre os meus olhos, seu certificado. Amém? Creia nisso, irmão. É por essa fé que a gente está aqui, para lutar e para servir ao Senhor. E por último, que não vai dar tempo de eu entrar no terceiro ponto, vai ficar mais uma mensagem para depois. Essa igreja tem um só batismo. Sabe? O texto aqui é claro a dizer para nós que esse batismo é espiritual. A gente batiza as pessoas como Jesus ensinou, para ser um símbolo, mas do que na verdade aconteceu no mundo espiritual. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você aceita Cristo? Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você entende quem é Cristo? O Espírito Santo diz que Ele te batiza no corpo. Você entrou no corpo. Você faz parte do corpo místico de Jesus. Ele é o cabeça. E você é alguma coisa no corpo. Eu não sei se você é a orelha, se você faz parte da orelha, do nariz, da boca, do umbigo. Não sei. Mas é o corpo de Cristo. E você está nele. E porque você está nele, a sua vida devia ser uma vida fantástica, alegre, vibrante. Porque você foi batizado no corpo. Porque não tem outro lugar melhor para estar nesse mundo, irmão. Porque Jesus veio buscar o corpo dele. Jesus não vai buscar mais nada nesse mundo, mas vai buscar o corpo. Então, se você está no corpo, glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai explicar sobre isso. Versículo 13. 1 Coríntios 12, 13.
Os irmãos me perdoem que eu comprei uma Bíblia nova, que a minha estava caindo aos pedaços, agora as folhinhas estão tudo agarradas ainda. 1 Coríntios 12, 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A igreja, ela preserva a fé de homens e mulheres, não importa a nacionalidade, não importa a vida financeira, social, não importa nada disso. A única coisa que importa para Deus é se nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. É só isso. É quando nós olhamos para a cruz e entendemos o sacrifício em nosso favor, e quando nós depositamos a nossa fé e a nossa vida no Cordeiro de Deus, o Espírito Santo nos faz um no Senhor. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça, e Ele dirige a nossa vida, Ele coordena a nossa história, e eu posso descansar nele. Eu posso confiar inteiramente que a minha vida não é um vazio, porque eu faço parte, estou batizado no corpo de Jesus. Você crê nisso? Porque se você crê nisso também, a sua vida tem que ser vibrante, alegre. Eu tenho visto muitos cristãos frustrados com coisa nada, com pouca coisa. Se frustra com problema no serviço, se frustra com problema em casa, se frustra quando não tem problema. Não tem problema, eu estou frustrado, vou achar um. Porque nós não estamos vivendo a vida espiritual. Nós estamos vivendo uma vida carnal. Você não foi comprado por Jesus para isso, querido. Você não foi colocado no corpo de Jesus para isso. Deus tem muito mais para a sua vida. Muito mais. Creia em nome de Jesus. Quero terminar fazendo uma perguntinha para você nessa noite. Você crê em Deus? Pai, Filho e Espírito Santo? Se você crê, você já entregou sua vida a Jesus? Já? Você já disse: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua? Se você já fez isso, sinceridade no seu coração, você está batizado no corpo de Cristo. E essa igreja é o teu lugar para você congregar, servir ao Senhor, amar ao Senhor, crescer na fé, lutar pela fé junto com os irmãos. E a segunda pergunta é essa: se você crê, você já está na igreja, na comunidade, você luta para preservar a fé cristã? Você é alguém que está embutido na ideia de expandir o Evangelho? Você é alguém que está embutido na ideia de realmente vibrar com as coisas de Deus e não dar bola para os ateus e falar para eles, e quando debocharem de você, você lembra do texto de Mateus e diz: glória a Deus nas alturas, porque o meu galardão aumentou? Você é alguém que realmente está se preparando para lutar pela fé evangélica? Tem lido a palavra? Perguntinha agora capciosa, hein? É aluno da escola bíblica dominical? Vem aqui aprender a escola bíblica dominical de manhã? Ou o colchão é mais gostoso? Como é que tá? Pastor, nesse frio? Nesse frio, irmão. No calor, na chuva. Porque é importante. Você está preparado? Porque a Bíblia diz: esteja preparado quando alguém vir arguir a respeito da tua fé. Está preparado? Você trabalha na luta pelo Evangelho?
Se sim, continue. Se não, levante-se. Seja mais um guerreiro para trabalhar em favor e preservar a fé cristã. Amém? Quero orar com vocês nessa noite. Primeira oração é para que você continue crendo no Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda oração é para que você se junte à igreja de Jesus e lute pela fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que o Senhor deseja que ela faça. E nós fomos expostos nessa noite, mais uma vez, à tua palavra, Senhor. Oro por mim, oro pelos meus irmãos. Oro para que o teu Espírito continue produzindo no nosso coração arrependimento. Continue produzindo em nosso coração comprometimento para a glória do Senhor. Cristo, nos levanta. Nos levanta, Senhor, como guerreiros da fé. Pessoas que desembanham a espada da verdade e não têm medo, ó Deus, de professar o Evangelho e proclamam arduamente a tua palavra. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, para que o teu nome seja exaltado, para que as nossas vidas sejam edificadas. Obrigado porque o Senhor nos colocou no corpo. Privilégio, Senhor, fazer parte da tua igreja. Privilégio é ter a esperança, é saber que um dia o Senhor voltará. Seja o teu nome bendito, a tua palavra única verdade, todo o resto mentira, em nome de Jesus. Amém.